Olá, aqui estamos na aula 1 do curso Vivência Terapêutica. Nós vamos começar a falar agora desse processo de autoconhecimento. Então, vamos lá. Bom, primeiro é o seguinte, quero te mostrar aí as redes sociais, meu site e as redes sociais. Eu tenho o site ali que é o transmudar.com.br. Eu tenho uma fanpage no Facebook, tá? Então a fanpage é essa ali, transmudar.caminho terapêutico. E eu tenho também um grupo de estudos, Transmudar Caminho Terapêutico, lá no Facebook. É um grupo que eu compartilho alguns estudos mesmo, por exemplo, como foi o estudo do livro Você Pode Curar a Sua Vida, lá no YouTube. Eu compartilho os vídeos lá, coloco alguns comentários e mais algumas partes do livro. E no Instagram, o transmudar.caminho terapêutico. Vamos lá. O que você precisa para transmudar? Então é isso que nós vamos estudar agora. O que é o transmudar, né? Transmudar é você se transformar, é você buscar essa autoconsciência, essa transformação, buscar sair desse padrão, né? Que às vezes a gente nem enxerga o padrão que a gente traz durante toda a nossa vida, né? Desde lá da infância até a vida adulta, sendo que tem muitas coisas na nossa vida adulta que são do jeito que são por causa da nossa infância, né? Por tudo que a gente passou. Precisa ser assim para sempre? Não. Mas se você quiser e estiver disposto a fazer essa mudança, você vai ver que é um caminho, tá? Não tem fórmula mágica para autoconhecimento, não tem nada assim, nenhum gênio da lâmpada que vai fazer você se aprofundar nesse processo se você não quiser, tá? Então, o que você precisa para transmudar? Vamos lá. Primeiro, gente, nossa vida é feita de escolhas, tá? Então, tudo que a gente faz, né? Se você está aqui fazendo esse curso porque você escolheu, porque você viu que tem algo para você viu que tem algo que pode te ajudar, aí você escolheu fazer. Assim como você escolhe filtrar suas amizades, você escolhe os lugares que você frequenta, tá? Então você pode escolher também por algo diferente nesse seu processo, nessa sua vida, tá? E nada aqui é pessoal, tá? Então, se eu falar alguma coisa da qual você não gosta, né? Você não gostou do que eu falei, a questão não é o que eu falei, o problema está no que essa coisa que eu falei encontrou dentro de você, tá? Então, alguma coisa aí não está resolvida, tá? Você não se sente bem com isso e entrou em conflito com aquilo que eu falei, certo? Então, nada aí que eu vou falar é pessoal. Aqui eu tenho algumas sugestões de livros. Esse daqui, Você Pode Curar a Sua Vida, que é o livro que eu comentei, tá? Que eu fiz o estudo dele lá no YouTube. Então, dá uma olhada lá nos vídeos, nas coisas as observações, os comentários que eu fiz sobre cada capítulo. Então, tem esses outros livros aqui, né? Os Seus Pontos Fracos, Os Lados Sombrios dos Buscadores de Luz, Como Entender o Efeito Sombra, Desperte Seu Gigante Interior, O Poder do Agora, O Ciclo da Autossabotagem, Palavras de Poder, Propósito, Liberte Sua Personalidade, O Grande Livro do Ho Oponopono, Peça e Será Atendido. Gente, isso aqui é apenas uma parte, que realmente são muitos livros, muitos estudos. Eu quando faço um curso, quando eu desenvolvo algum curso assim, eu pego várias referências, várias coisas, e esse curso aqui em específico eu dei esse curso presencialmente em Curitiba em 2019, e agora eu transformei ele para online.
para facilitar, para dar mais acesso às pessoas, tá? Então esse aqui é somente alguns dos livros, tá? Eu leio bastante, então eu pego referências, né, de vários pesquisadores, vários escritores, tá? Mais a minha experiência, a minha vivência, tá? Para trazer para vocês aqui um conteúdo bem bacana, ok? Eu estou aqui também com as minhas anotações, coisas que eu posso esquecer alguma coisa, daí eu já lembro aqui, tá? Vamos lá. Ao tomar consciência de que há uma parte em você escolhendo sofrer, você está próximo do ponto de virada. Durante uma fase do processo de cura, é importante identificar os seus sentimentos negativos e reconhecer que existe prazer no sofrimento. Na medida em que vai ampliando a consciência, você percebe que isso é apenas um sistema de defesa criado para te proteger das dores geradas pelos choques de exclusão e abandono que viveu. Alguns se defendem através da arrogância, outros através da vaidade, da luxúria, da avareza, da gula. Tudo isso faz parte do processo de evolução da consciência humana, mas em algum momento você precisa compreender por que você precisou desenvolver determinada camada de proteção, pois também faz parte da cura entrar em contato com a dor primordial que está escondida por trás dela. É do Prem Baba essa frase do livro Propósito que eu indiquei ali no slide anterior. Muito bem, então vamos ver que isso aqui é bem complexo, né? Então vou ler de novo e vou parando e comentando. Ao tomar consciência de que há uma parte de você escolhendo sofrer, você está próximo do processo do ponto de virada. Sim, porque você entrando em contato aí com as suas dores, com os seus sentimentos, né, com as emoções que você carrega, né, emoções a gente sempre vai ter, mas sempre há um peso, né, uma coisa que você carrega que não está te fazendo bem. Quando você tem consciência desse processo, e não é fácil ouvir isso, né, que você está escolhendo, uma parte de você está escolhendo sofrer, porque sempre está acostumada àquela energia, sempre está acostumada àquele sentimento, né? Então existe um padrão que você traz que é o de sofrimento, tá? E é muito difícil assim as pessoas só quererem mudar sem fazer nada para isso, né? Ou seja, também tem gente que quer terceirizar esse processo, né? Que o outro faça por ela, tá? Então essa parte que escolhe sofrer, ela não está fazendo isso conscientemente, está fazendo isso porque existe já um padrão ali, né? Existe uma consciência que traz isso, que faz você, traz esse sofrimento à tona, né? E você está escolhendo isso muitas vezes como um mecanismo de defesa. Durante uma fase do processo de cura, é importante identificar os seus sentimentos negativos e reconhecer que existe prazer no sofrimento, né? O que você ganha, qual é o ganho secundário que você tem com esse sofrimento? Qual que é o ganho secundário que você tem se fazendo de vítima? Então, parece que não, mas sempre tem um ganho secundário. É aquilo que você não tem uma consciência clara, né? Não está assim totalmente claro, porém você ganha alguma coisa, como por exemplo a atenção das pessoas, tá? Dos amigos, da família, você sempre se fazendo de coitadinho, tá? Aquela coisa de que não consegue, tá sempre doente, você ganha a atenção dos outros. E na vida a gente tem que ter a nossa atenção para com a gente mesmo e não esperar isso dos outros, porque quando você tem a atenção por você mesmo, naturalmente você ganha isso, né? A gente vai ver um pouquinho mais desses processos de troca com as outras pessoas, dessas questões energéticas um pouquinho mais à frente.
Tá? Na medida em que vai ampliando a consciência, você percebe que isso é apenas um sistema de defesa criado para te proteger das dores geradas pelos choques de exclusão e abandono que viveu. Então, se você teve uma vida, né, que teve muitas dores, você quer se proteger de novas dores. Tá? E quando a gente quer se proteger de novas dores, a gente cria uma armadura tão grande que não consegue nem reconhecer as coisas boas que estão à volta, as coisas boas que acontecem. Tá? Então, é isso que fala. E diz aqui, né? Alguns se defendem através da arrogância, outros através da vaidade, da luxúria, da avareza, da gula. Tudo isso faz parte do processo de evolução da consciência humana, mas em algum momento você precisa compreender por que precisou desenvolver determinada camada de proteção, pois também faz parte da cura entrar em contato com a dor primordial que está escondida por trás dela. Então, essa sua camada de proteção faz com que você se distancie dessas dores. Quanto mais distância você toma, mais elas crescem, né? Quanto menos você quer olhar, mais ela quer se fazer ver, certo? Então é por isso que você tem que entrar em contato com essas dores, tá? Com essas camadas de dores que tá aí embaixo, certo? Então, a gente vai ver agora um vídeo, na verdade é uma música muito bonita. Presta atenção na letra e vê o que te traz esse processo, a partir do que você está ouvindo ali, o que isso traz para você, ok? Vamos lá. Eu vou só sair daqui, né, para você poder ver o vídeo melhor. Faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar. Esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada
educada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Linda essa música, né? E aí que a gente tem que ver o que a gente precisa curar na gente mesmo, tá? Então esse mini curso já vai te trazer alguns insights, algumas ideias, né? Eu coloquei o fone aqui para poder eu ouvir, e aí você vai fazer esse percurso de uma maneira leve, tá? E aí a gente vai ver também essas atitudes essenciais nessa busca do autoconhecimento e nesse caminho do autoconhecimento, tá? Vamos lá. Quais são as atitudes essenciais? Primeiro, responsabilidade. O que acontece nessa questão de responsabilidade? Então, existem muitas pessoas que praticam o vitimismo, tá? E aí, de tanto você praticar o vitimismo, a sua responsabilidade, ela tá pouco treinada, certo? Então, ser responsável implica em responder por si mesmo. Você ser responsável por aquilo que acontece na sua vida. Você ser responsável pelas escolhas que você faz, pelo caminho que você quer seguir, tá? Sem querer culpar ninguém. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Já é a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui, que quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você não pode mais culpar ninguém pelos seus infortúnios. Você não pode culpar ninguém pela alguma coisa que te acontece. E aí você diz assim, mas fulano me magoa. Veja, as pessoas, elas só têm esse poder com a gente se a gente der esse poder para elas, tá? Então, o que em você ainda está tão fragilizado que a pessoa faz alguma coisa e isso desencadeia um processo dentro de você, tá? E você diz que a pessoa te magoou, certo? Eu sei que existem pessoas que têm atitudes que não são boas, que são negativas, né? E aí o que a gente tem que fazer é se afastar, tá? Mas aqui a gente está falando da gente, não estou falando de ninguém mais, tá? O poder tem que estar com você. E não você dar o poder para outra pessoa para que isso seja determinante como você vai se sentir, ok? Vamos lá. O próximo aqui é auto-perdão. Então, o auto-perdão, ele tem muito a ver com essa decisão íntima que você tem, tá, de mudar a si mesmo, tá, e não precisa mudar o outro, certo? Então, esse auto-perdão é assim, você com você mesmo, tá? Se você teve determinadas atitudes lá atrás na sua vida, é que lá você não tinha consciência que você tem hoje. Se acontecer hoje, a mesma coisa que aconteceu com você 15 anos atrás, o qual você se culpa tanto, né? Você faria? Não, a tua consciência hoje é outra, você tem novos valores, né? Você tem uma experiência, você tem outras vivências, certo? Então, você carregar culpa por alguma coisa não vai fazer você mudar aquela situação, só vai piorar, certo? Então, esse auto-perdão é você
com você, com o teu íntimo, você dizer para você o quanto que você é importante para si mesmo, tá? E que você sente muito. Você pode fazer uma coisa que a gente vai ver também mais à frente, que é a Ho'oponopono, mas eu sinto muito, tá? Porque as escolhas que você faz agora é muito diferente daquelas que você fez lá atrás. Coragem. A palavra coragem, ela significa agir com o coração. É a coragem de olhar para você, né? A coragem de você ter essa responsabilidade, tá? A coragem de você olhar as suas feridas, as suas dores, certo? Então, você colocar mais o seu coração na sua vida, né? Trazer mais à tona essas coisas bacanas que você tem aí dentro. O próximo é honestidade, tá? Reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que precisa fazer alguma coisa na vida para melhorar, tá? Reconhecer que precisa dar um passo a mais, de fazer as coisas diferentes, de sair do padrão que você vem trazendo a vida inteira, né? Então isso é importante também. A autocompaixão, ela tem também a ver ali com auto-perdão, mas é você ser gentil com você, tá? Se você não consegue fazer tudo que você pensa em fazer, vai aos poucos, porque é assim que é legal, assim, você vai fazendo aos poucos, você cumpre as coisas que você colocou ali no papel, por exemplo, né? Vamos falar de metas, de sonhos, tá? Aquilo que você quer, então você vai fazendo aos poucos, e você vai sendo gentil com você mesmo. Você não tá legal naquele dia para fazer, faz no outro, tá? Não tô legal para fazer nenhum exercício, ok, tudo bem, mas não fica se cobrando demais, né? Porque cobrança demais também não vai fazer só você ter um fardo a mais para carregar. E leveza, né? Esse despertar consciencial, esse despertar do autoconhecimento, ele pode ser muito leve mesmo. Bom, diz a lenda que macaco na Indonésia é capturado quando ele tenta pegar uma laranja dentro de uma grande abóbora. Como não quer largar a laranja, ele fica preso e facilmente é capturado. E na sua vida, qual é a sua laranja? É um ressentimento que você tem? É um remorso, por exemplo? É uma ferida do passado? É uma crença? Um sentimento de culpa? Qual que é a laranja que você tá ali e não quer largar? Tá? E você não quer largar por quê? O que isso te traz? Né? Como eu falei anteriormente, a questão do ganho secundário. Tá? O que você acha que você vai ganhar carregando esse fardo a vida inteira? Você não vai... se você continuar carregando isso, você não vai ter aquela leveza que eu comentei. Bom, hoje é o passado do seu futuro. Como é que você quer estar lá na frente? Daqui a 5 anos, você quer estar nessa mesma coisa, nessa mesmice, né? Você quer estar nessa mesma onda de reclamação, por exemplo? Você quer estar nessa mesma onda de estar brigando com as outras pessoas que estão à sua volta? Você quer estar irritadinho, né, como sempre esteve? Né? Que benefício que você tem com essas atitudes? Então, hoje é o passado do seu futuro. Tá? Lá na frente, quando você olhar para trás, o que você quer assim, ter mudado? Certo? O que você quer ter alcançado? E hoje é o presente do seu passado, né? Então você está cheio de problemas, né? Não importa o problema. Faz uma avaliação, uma retrospectiva de como é que você agiu diante de todos os problemas. Você se sente cansado hoje, se sente muito estressado, quer largar tudo? Faz essa retrospectiva. Né? Então você vai ver que a forma como você agiu te trouxe até hoje, a forma como você está agora. Né? É possível mudar? Claro que é. É para isso que você está aqui. E aí eu te convido, né, para um texto que se chama O Louco. Eu vou colocar o texto aqui na tela, ler com você,
tá? Mas antes eu vou sumir daqui um pouquinho para você ler o texto. Vamos lá. Imagine que você está trilhando o seu caminho. O dia está claro e você se sente alegre, com uma sensação de abertura para o inesperado. Enquanto sobe, avançando na sua trilha, estreita e sinuosa, você se detém para apreciar a vista das montanhas que se descortinam abaixo. Depois de uma curva, você chega a um platô, onde a grama é verde e vicejam as flores silvestres. O céu está claro e o sol luminoso. Aquece suas costas no ar fresco da montanha. Ao caminhar através da campina, você vê um homem com um cachorro que lhe segue os passos. O homem, que parece vagar sem rumo, certo? Veste uma camisa de cores vivas e um tanto ou quanto extravagante, tendo um fardo suspenso ao ombro. A imagem de uma águia está bordada na parte de trás do fardo. Embora pareça estar perigosamente perto da borda de um precipício, o homem mostra-se alegremente despreocupado com a relação ao rumo que está tomando. Tem-se a impressão de que ele pode deslizar pela borda do abismo a qualquer momento, mas ele parece plenamente confiante.